e nesse vídeo nós vamos ver quais foram as situações que Mendel não previu na hora de elaborar a primeira lei. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal e curtir o vídeo. Eu sou o professor Harrison, você está no Biologia Direta, Biologia Sem Enrolação. Fala aí galera, beleza? Então hoje nós vamos ver quais foram as situações que Mendel não previu na hora que ele estava fazendo lá a primeira lei dele. Eu costumo dizer que se ele tivesse visto essas situações, provavelmente ele ou teria tido muito trabalho ou teria desistido de uma vez por todas, tá? A gente vai ver quais são essas situações agora. Bom, então a primeira situação que não foi observada por Mendel foi a questão da herança intermediária. Tá? Essa herança intermediária, ela diz que o genótipo do heterozigoto ele é diferente do genótipo do homozigoto dominante. Como assim? Quando ele estava fazendo a pesquisa dele lá com a ervilha, a sorte dele, ele teve uma grande sorte em encontrar uma espécie que não possui herança intermediária. Ou seja, lá no vídeo que eu falo sobre a primeira lei de Mendel, eu mostro para vocês que a ervilha ela tem uma situação ou outra, ela não tem um meio termo. Tá? Então ou a ervilha é verde ou ela é amarela. Ou você tem uma flor púrpura ou você tem uma flor branca. Não existe ali um meio termo. Tá? Mas isso aconteceu lá naquela espécie. Tá? Hoje a gente já sabe que existem outras situações que tem a herança intermediária. Então essa herança intermediária nada mais é do que um fenótipo intermediário entre os homozigotos dominantes. Tá? Então vamos ver aqui no exemplo. A gente tem essa plantinha aqui, a maravilha, que ela possui uma flor branca e uma flor vermelha. Só que essa flor branca, ela é pura, e a flor vermelha também é pura. Quando nós cruzamos aí essa geração parental, lá na situação de Mendel, ele ia encontrar ou todas brancas ou todas vermelhas, né, de acordo com a lei dele lá. Só que agora não, com a herança intermediária, nós vamos ver que não aparece nenhuma nem outra. Na verdade, é a junção das duas. Tá? Então você tem a junção da cor branca com a cor vermelha, aparece a flor rosa. Tá? Então, genotipicamente falando, vocês estão vendo aí ó, que quando nós cruzamos esses dois indivíduos, o branco com o vermelho, nós vamos ter todos os outros, toda a prole rosa, né, que é justamente o fenótipo intermediário entre a geração parental. E ao cruzar esses indivíduos da geração F1, que são todos heterozigotos, o resultado vai ser esse aqui, ó. Então você vai ter uma flor branca, você vai ter duas flores rosa e uma flor vermelha. Ou seja, você tem uma situação completamente diferente do que Mendel tinha avistado lá. E é por isso que eu digo que se ele tivesse visto essa situação lá nas ervilhas, ele teria endoidado, né? Então o trabalho dele já não foi muito fácil, já não era muito fácil estudar naquela época esse tipo de situação. Ainda apareceu uma herança intermediária, ele teria desistido dos estudos dele. Tá? Comparando lá com a lei de Mendel, só relembrando, lá na geração F2 dele, ele obteve a proporção fenotípica lá em F2 de 3:1, ou seja, ele teve 3 flores púrpuras para uma flor branca. Já na proporção genotípica, também em F2, ao cruzar esses gametas heterozigotos, ele obteve a proporção de 1:2:1, ou seja, um homozigoto dominante, 2 heterozigotos e um homozigoto recessivo. Comparando agora com essa herança intermediária, olha a novidade que nós encontramos aqui. Ó. Então, aqui no canto esquerdo, você tem as proporções encontradas por Mendel em F2, e agora, no canto direito, você tem a proporção fenotípica e a genotípica de indivíduos com herança intermediária. Então, observe que na proporção fenotípica, em F2, agora ela vai ser exatamente igual à proporção genotípica. Né? A proporção fenotípica agora também vai ser 1:2:1, ou seja, uma flor branca, 2 flores rosas e uma flor vermelha. Tá? Então, essa aí é a primeira situação que Mendel não previu. A próxima situação é a codominância. A codominância é quando o genótipo do heterozigoto ele é igual ao genótipo dos homozigotos. Como assim? Então, na verdade, essa palavra codominância significa dominar junto. Né? Então, os dois aparecem juntos. A codominância ela é muito parecida lá com a herança intermediária.
Só que ao invés de misturar os fenótipos, você vai ter os dois ao mesmo tempo, tá? Então, só lembrando, lá na primeira lei de Mendel, ele definiu que aparecia somente uma das cores, que seria o dominante. Na herança intermediária, você junta os dois fenótipos, então há uma mistura, há um resultado intermediário. E na codominância, você tem os dois fenótipos aparecendo ao mesmo tempo, tá certo? Então vamos ver aí no exemplo. Aqui nesse exemplo nós temos uma raça bovina que nós possuímos aí a cor vermelha, representando uma vaquinha vermelha, e um touro pela cor branca. Ao fazer o cruzamento dessa geração parental, nós vamos ter aí os indivíduos que nós chamamos de rubão, também conhecidos como malhado, né? Ou malhado ou rubão, dependendo da região onde você se encontra. Então você está percebendo aí, ó, que na geração F1 ele puxa tanto um pedaço do pai quanto um pedaço da mãe ao mesmo tempo. Então é uma situação que Mendel também não previu. Quando a gente cruza, a gente observa que esse rubão ele apareceu justamente pela união aí desses gametas, né? Então 100% dessa prole vai ser malhada ou rubão. Cruzando a geração F1 com F1, você vai ter a F2 definida dessa forma. Então você também vai ter o fenótipo, um vermelho, 2 malhados e um branco, nessa proporção aí. Ou seja, a proporção genotípica é exatamente igual à proporção fenotípica em F2. A mesma coisa que nós encontramos lá na situação anterior, certo? Diferente, as duas, no caso, diferentes da primeira lei de Mendel. Uma outra situação que Mendel não encontrou são os alelos letais, né? Esses alelos letais, como o próprio nome diz, eles vão afetar as proporções mendelianas. Então, o que são esses alelos letais? Esses alelos eles vão aparecer, eles podem ser, no caso, dominantes ou podem ser recessivos. E, de modo geral, não se manifestam em doses simples. Ou seja, você nunca vai ver um indivíduo heterozigoto apresentando o gene letal, né? Ele não vai morrer por ser heterozigoto. No caso aqui, o que pode acontecer é somente em homozigoto dominante ou homozigoto recessivo. Agora vamos trazer esses alelos letais aqui para a nossa espécie. Como é que eles podem ocorrer? Então ele pode ocorrer nas 3 situações. Antes do indivíduo nascer, então ainda lá dentro da barriga da mãe, esses alelos letais já podem eliminar esse indivíduo, né? Na própria infância, com algumas doenças genéticas, aí, como a distrofia muscular de Duchenne, que é a ausência da produção de uma enzima, né, que vai ser aí a distrofina, que vai ocasionar alguns problemas musculares. E também a fibrose cística, né, que é o fato de o muco da pessoa ser um pouco mais grosso, vamos dizer assim, né, um pouco mais viscoso do que os dos demais. E isso vai trazer problemas principalmente para o sistema respiratório e para o sistema digestório. Ou também essa pessoa pode vir a morrer lá quando já é adulto, ali pela volta dos 40, 45 anos, quando aparece a doença de Huntington. Essa doença ela atinge principalmente os neurônios, tá? Então a pessoa vai começando a ter uma degradação desses neurônios e aí vai ocasionar vários problemas. Só lembrando que essas situações aí que eu falei, elas são ocasionadas por genes letais, tá? Ou seja, não existe cura para isso. Não tem um remédio, eu vou tomar remédio para essas doenças e para evitar minha morte. Não tem um remédio. O que você pode fazer é tentar retardar com algumas situações, né? Algum medicamento, alguma coisa, mas isso é inevitável, tá bom? Esses alelos letais, é importante lembrar que eles reduzem a prole de um cruzamento heterozigoto em 25%. Como assim? Então imagina aqui, ó. Imagina que você vai fazer o cruzamento entre indivíduos heterozigotos. Mas por que heterozigoto? Por que não homozigoto? Gente, preste atenção. Não existe o cruzamento entre os homozigotos, porque os homozigotos eles vão ter os alelos letais. Ou eles vão agindo sendo dominantes ou vão agir sendo recessivos, dependendo da doença aí. Tá? Então você só vai conseguir cruzar indivíduos que são heterozigotos, porque são os únicos que vão sobreviver, entendeu? Então imagina só, você está aí hoje, se você
não tem nenhuma dessas doenças, provavelmente a sua característica é heterozigota, né? Porque você tá tranquilo aí, teoricamente, né? Então imagina, quando você cruza dois heterozigotos, você vai ter os filhos, a prole, você vai ter 1:2:1, não é isso? Então você vai ter um homozigoto dominante, você vai ter dois heterozigotos e vai ter um homozigoto recessivo. Mas por que reduz a prole em 25%? É aquilo que eu acabei de falar. Se esse gene letal vier atacando o gene dominante, você vai acabar com o homozigoto dominante. Ou seja, só vão sobrar dois heterozigotos e um homozigoto recessivo. Tá? O mesmo ocorre para o outro lado. É por isso que a proporção, ao invés de ser 1:2:1, agora passa a ser 2:1. Ou 1:2 também, essa ordem não vai interferir. Tá bom? Outra situação não prevista por Mendel foi a penetrância. E o que vem a ser a penetrância? É a porcentagem de indivíduos com um determinado genótipo e que exibem o fenótipo associado àquele genótipo. Mas esse conceito foi complicar mais, né? Então vamos utilizar exemplo aqui para facilitar. Vamos utilizar aqui a espécie humana. Vocês estão vendo a fotinha aí dessa mãozinha, dessa criança, e ela está apresentando uma doença chamada polidactilia. Essa doença ela é caracterizada pela a maior quantidade de dedos nas mãos ou nos pés. Então, ao invés da pessoa ter 5 dedos, que é o normal, a pessoa vai ter 6 ou mais, tá bom? Isso pode acontecer em uma mão só, nas duas, um pé, no outro ou nos 4 membros, tá bom? Essa polidactilia ela é condicionada por um gene dominante. Então, toda vez que a pessoa tem um gene dominante, sendo homozigoto dominante ou heterozigoto, claro, ela pode desenvolver a polidactilia. Lembra que eu falei, pode desenvolver. Como assim? Agora complicou, né? Não, preste atenção aqui, ó. Então, a polidactilia ela é condicionada por um gene dominante, significa dizer que todo mundo que não tem polidactilia, que é normal no caso, você tem o gene homozigoto recessivo. Então, se você tem seus 5 dedinhos aí, seus 5 dedinhos no pé, na mão, você tem o homozigoto recessivo, certo? Não. Gente, olha só uma coisa. No caso da penetrância, você vai ter uma porcentagem de indivíduos que vai apresentar esse fenótipo ou não. Tá? Como assim? No caso da polidactilia, a penetrância dele, segundo estudos, é de 64,9%. Ou seja, todo mundo que apresenta esse gene dominante, ele vai exibir o fenótipo para polidactilia em 64,9% das pessoas. Ou seja, isso quer dizer que 35,1%, mesmo tendo o gene dominante, não vai expressar a polidactilia. Tá? Então isso pode acontecer. Tá? Então esses 35,1%, eles meio que bateram na trave, entendeu? Eles possuem o gene, eles só são portadores desse gene. E aí que entra uma outra situação. É por isso que é tão importante que você evite o cruzamento consanguíneo. Tá? Porque imagina só, você pode ser uma pessoa normal, você está olhando para suas mãos, para os seus dedos agora. Eu tenho certeza que você deve estar olhando aí para sua mão, já pensando nessa situação. Então você pode ser normal sendo totalmente heterozigoto, homozigoto recessivo, beleza. Mas você também pode estar dentro dos 35,1%. E assim, quando você vai ter um filho, para que o seu filho não tenha uma possibilidade maior de desenvolver polidactilia, é importante que você vá procurar genes fora da sua família. Tá? Imagina só, se você está entre os 35,1%, é muito provável que esse gene esteja circulando dentro da sua família. Tá? Então, se você casa com um primo, com uma prima, se você tem um relacionamento e tem um filho, então a possibilidade de encontrar outro gene vai ser muito grande. Tá? Então, esse é o fato que nós sempre batemos na tecla de que é bom evitar o relacionamento consanguíneo. Tá? Outra situação é a própria expressividade. Tá? A expressividade se refere ao grau ou à intensidade com que o gene se manifesta no fenótipo de um indivíduo. Tá? Nesse caso, a expressividade ela não determina fenótipos tão definidos. Como assim? Volta aqui para mim. Aqui no caso que eu vou mostrar para vocês, vocês estão vendo uma doença chamada braquidactilia, né, que é um encurtamento dos dedos. Esse encurtamento, olha aí na figura, vocês estão vendo que tem 3 figuras diferentes, então são 3 pessoas distintas.
Vocês estão vendo que todos eles têm a brachdactilia, só que eles se apresentam de formas diferentes. Ou seja, o fenótipo se expressa de forma diferente. Todo mundo tem um genótipo para essa doença, mas na hora de se expressar, cada um se expressa de uma maneira. Então você tem a primeira situação aí, você tem a segunda. Inclusive aí na terceira você deve estar se perguntando, essa mulher tem as mãos normais, né? Na verdade isso daí, eu não sei se vocês conhecem, essa é aquela atriz lá de Hollywood, a Megan Fox, e ela tem a brachdactilia, só que a dela é bem tranquila, né? Você está vendo aí que é só no dedo polegar. Então pode acontecer, ela expressou de uma forma diferente dos demais, tá bom? Então isso é a expressividade e essas foram as situações não previstas por Mendel. Se você gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.